Feliz sábado a todos. Feliz sábado a todos que estão nos assistindo pela internet também. E que a mensagem que apresenta Cristo, a sua glória, seja levada ao mundo e cada um seja co-participante nesse trabalho. Nós temos o estudo base no texto de Isaías, capítulo 58, versículo 1, para o cumprimento do ID, a comissão de Jesus Cristo, que diz, Isaías 58, verso 1, clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Aqui nós percebemos que nós devemos levantar nossa voz com autoridade, usando o nome de Jesus, até mesmo porque sabemos que o nome de Jesus vai trazer ódio a todos aqueles que desejam levar a mensagem ao mundo. Seremos odiados por todos por causa do nome dele. Não precisa fazer outra coisa não, basta falar a verdade. Para assustar a oposição, trazer o ódio contra a gente, basta dizer a verdade. Tornei-me porventura vosso inimigo por falar a verdade? É o que cada mensageiro vai sentir na pele. Porque eles vão clamar. E eles clamando em alta voz, também a perseguição, o ódio também é em alto grau. Nós não podemos ficar mais silenciosos quando vemos os mandamentos de Deus sendo pisados aos pés. Devemos anunciar ao povo a transgressão. O que for pecado vai ser anunciado. Quem tiver pecado vai ter que abandonar. Ou então, rebelar-se logo, né? De forma que todos nós vamos saber quem é quem. Pelos frutos, conhecereis uma árvore. Então, a árvore que ela não der fruto vai ser cortado, lançado fora. A transgressão aqui é do povo de Deus. A casa de Jacó, Israel. Os pecados vai ser dito. Chamado pelo nome, o pecado e o pecador também. Sem rodeio. O profeta Isaías aqui é claro. Mensagem semelhante, nós vemos também o apóstolo Paulo falando lá em Atos, capítulo 18, versículo 9. O Senhor dizendo para Paulo, não ter medo, mas que falasse e não se calasse. Quando nós nos calamos diante de uma crise, nós nos enquadramos naquela lista de covardes. E o povo de Deus não se acovardará. Quanto maior o perigo, mais definido. Exatamente. Precisamos perder o medo, precisamos lançar fora o medo. E o que é que faz nós lançar fora o medo? É o amor. O amor a Cristo e às almas por quem ele morreu. E essa questão do amor ela é confundida. O verdadeiro amor, primeiramente, olha e contempla a Deus. Depois, o próximo. Não podemos botar o próximo na frente de Deus, não. Achando que é amor. Muitos acham que porque a gente diz uma mensagem mais dura, não é amor. Não é amor, não. É só acalentando ele na embalagem para ir para a cabeça.
Mas no próprio Isaías 58 lá, que foi citado no início, se a gente for ver todo o contexto, lá está dizendo, clama em alta voz o pecado do meu povo. E lá o povo está com a aparência de piedade. Mas na verdade as obras do povo estão ao contrário. Por isso que Deus manda pregar contra o povo dele. Né? Porque eles faziam jejum, faziam tanta coisa para dizer que estava perto de Deus, mas na hora das ações, na hora de realizar, eles estavam fazendo tudo errado. E o Senhor fala o pecado deles. Ainda se questionava, né? Senhor, mas a gente está fazendo isso, e o Senhor não olha para nós. Mas como vai olhar, né? Se eles estavam realizando as obras que não agradavam a Deus. Aqui também comentando esse texto, irmão, Este Dia com Deus, página 53, que é Isaías 58, verso 1, diz: a hipocrisia é deveras ofensiva a Deus. A grande maioria dos homens e das mulheres que professam conhecer a verdade preferem mensagens suaves. Não desejam que seus pecados e defeitos sejam apresentados diante deles. Querem ministros acomodatícios, que não despertem convicção por falarem a verdade. Escolhem homens que os adulem, e eles, por sua vez, adulam o ministro que revelou tão bom espírito, ao passo que injuriam o fiel servo de Deus. Muitos louvam o ministro que se demora na graça, na misericórdia e no amor de Jesus, que não tem o cuidado de impor deveres e obrigações, que não adverte do perigo da hipocrisia, nem apresenta os terrores da ira de Deus. Então, eles não estão preocupados em ouvir realmente a verdade do Senhor, né? Eles querem alguém que adule o ego deles, né? Que massageie os pecados. E isso é o que tem tido muito na igreja. E nós temos que agir diferente, porque senão a ira de Deus também vai cair sobre nós. Como o texto base aí, Isaías 58, e lá fala que o Senhor, ele fazendo isso, não é que ele é mau com o povo, né? Não, eu vou passar a mão na cabeça do povo, né? Porque o povo está pecando, achando que está fazendo as coisas certinhas. Não, o Senhor foi lá, prega contra eles, fala contra eles. Por quê? Porque eu amo eles. Eu quero que eles se corrigem e voltem para o caminho, né, do Senhor. É isso que o Senhor quer. E não é diferente hoje. A igreja hoje também é assim. Nós não vamos passar a mão na cabeça de nenhum irmão. Nós temos que falar a verdade. Isso é amor. Quando a gente vê um irmão que está prestes a cair no buraco, a gente vai lá para poder resgatar. Né? Feliz sábado aí para a senhora, irmã Marília, irmão Teresia, e a todos aí que estão assistindo. Vamos dar continuidade aqui o próximo texto. Em Ezequiel, capítulo 2, versículo 3. O profeta Ezequiel, no capítulo 2, a partir do verso 3, tem aqui orientações importantíssimas no que diz respeito àqueles que querem levar uma mensagem assim como levou Ezequiel. E sempre Deus tem uma mensagem a enviar para o seu povo, quando eles encontram-se em dificuldades. E Ezequiel, no capítulo 2, versículo 3, o Senhor disse para Ezequiel: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Então essa mensagem é para os rebeldes aí também, para ver se eles se convertem. E certamente existe rebelde no meio do povo de Deus. Então, a mensagem de Isaías 58, verso 1, de Atos dos Apóstolos, lá quando o Senhor falou para Paulo não ter medo, é a mesma mensagem que nós devemos receber: não ter medo. Então eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. Até este mesmo dia. Se aplica lá para aquele tempo, mas se aplica para esse dia de hoje. Até este mesmo dia. Quando foi escrito? E agora, porque para nós
os profetas antigos escreveram mais para nós do que para a época deles. Então nós não devemos temer. Devemos realmente falar e não se calar. O versículo 4 diz o quê? Do capítulo 2 ainda de Ezequiel. Os filhos são de duro semblante e obstinado de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor. Ok. Então, os filhos são de semblante duro. O semblante duro. Para aceitar a verdade, eles ficam duros igual uma pedra. Mas também tem a cara ruim. Não pode falar qualquer coisa que eles se zangam. E são obstinados de coração. A verdade bate, desliza igual quiabo. E agora o Senhor está dizendo, ó Ezequiel, eu vou te enviar a eles. Eu estou te enviando a eles. E tu vai dizer para eles. É Deus que diz. Não é tu não, é Deus que diz. É o Senhor que diz. As palavras que tu vai dizer, as palavras são minhas. Se eles se zangar contigo, eles não vão zangar, não é contigo não. Vão zangar comigo. Eles vão ter que se ver, não é contigo não, vão se ver comigo. É isso que o Senhor está dizendo por meio de Ezequiel. É a mesma coisa hoje. Nós temos uma mensagem a falar, mas não é nossa não a mensagem. A mensagem é de Deus. Quer ouça ou quer não ouça. Vão ter que ouvir. Porque o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Isso será até a vinda de Cristo. Até que tenha um evangelho a pregar. Vai ser assim. Porque é assim que está escrito. O versículo 5 diz o quê? Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Então eles entenderam ali que Ezequiel era um profeta. Sabia que era profeta. E o que ele estava falando ali era da parte de Deus. Eles não tinham como duvidar. Não quiseram aceitar, mas não era para ter dúvida. Mas eles alimentavam a dúvida porque queria. Mas ele era um profeta enviado de Deus. E o versículo 5 aí o Senhor é bem claro. E eles quer ouçam ou quer deixem de ouvir. Porque rebelde, geralmente eles não escutam. Mas se aquele rebelde escutar, a palavra de Deus será liberta também. Não é porque é rebelde que não vai ter jeito, não. Tem jeito para todos. O que ouça, o que não ouça, hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. Teve alguém que falou da parte do Senhor. Versículo 6. Você, filho do homem, não tenha medo deles, nem do que eles disserem. Mesmo que você esteja entre sarças e espinhos, e more com escorpiões. Não tenha medo do que eles disserem, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Não se assuste Com o rosto deles. com o rosto deles. Agora olha só. Será que estavam olhando com a cara feia? Bem feio, porque ele fala aqui de E as sarça, de palavras? espinho e escorpiões. Uhum. Não temas, não temas. É a mensagem que o Senhor disse para Paulo. Não temas, Paulo. Fala e não te cala, não. A mensagem que foi dita para Ezequiel também foi dita para Paulo e é dita para nós. É pela fé, sim. Não temas as palavras dele, porque eles vão falar palavras não agradáveis. Que tu é o Satanás, que tu não é parte do povo de Deus, que tu é o próprio diabo. Então eles vão falar palavras mesmo daquelas de botar para baixo. Mas não tem medo, não. Não temas as palavras deles, não. E nem ficar assustado também com o semblante deles, não. A cara deles vai ficar ruim para o teu lado. Porque são casa rebelde. Casa rebelde age assim. Te encarando com a cara ruim e te dizendo palavras desagradáveis para tu desanimar.
Endurecendo o coração dele, né? Exatamente. Primeira Timóteo 3, verso 15. Sabemos que cada dia que passa, o dia da vinda de Cristo se aproxima, né? Esse texto é usado demais. Para dizer o quê? Que a organização que Deus levantou é coluna e baluarte da verdade. Mas o que significa ser coluna e baluarte da verdade? 3,15. Baluarte da verdade. São instituições ou é a verdade? É a verdade. É a verdade. Então nós temos que entender o que está querendo dizer aqui para nós. Se eu tardar, fique sabendo como se comportar na casa de Deus. Aqui onde nós estamos, se a presença de Cristo está aqui, aqui está a casa de Deus. Glória a Deus. Amém. O comportamento nosso aqui não deve ser diferente em qualquer casa, por mais bonita que ela seja na face da terra, qualquer palácio. Nosso comportamento, se nós estivéssemos lá debaixo daqueles pés de fruta ali, daquela pé de árvore, o comportamento nosso deveria ser o mesmo diante de nosso Salvador. Então, o que constitui a casa de Deus, a igreja de Deus, é a presença do alto e sublime que habita a eternidade. Então, nós devemos saber nos comportar na presença de Deus. Porque a verdade é que é o fundamento que nós devemos ter. É Cristo Jesus. Primeira Coríntios 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento. Há pessoas que possam tentar estar colocando outro fundamento, além do estabelecido por Cristo e os apóstolos. Mas vão fazer isso e vão quebrar a cara. Porque ninguém pode pôr outro fundamento. Mesmo o anjo do céu, se descesse para pôr outro fundamento, era maldição para aqueles que aceitassem. Mas os anjos de Deus não descem do céu para mudar o fundamento de Deus. Porque eles também sabem e acreditam na mesma mensagem, que ninguém pode pôr outro fundamento além daquele estabelecido por Cristo. Aquele que já foi posto. O qual é Ele mesmo, Jesus Cristo. Esse é o fundamento. Se alguém está se fundamentando em outro fundamento, está equivocado. Efésios 2:20. Nós devemos ser edificados sobre esse fundamento, Cristo Jesus. Porque esse aí é o fundamento dos apóstolos. Esse aí é o fundamento dos profetas. De Isaías, de Ezequiel, de todos os outros que nós não citamos. De que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Esse aí é a base, é o fundamento do edifício. De acordo com diz o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 2, versículo 20. E 2 Timóteo 2,19. Esse aí é o fundamento de Deus. O fundamento de Deus é Jesus Cristo. E esse fundamento, segundo o que está escrito aí, 2 Timóteo 2,19, pelo próprio apóstolo Paulo, esse fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo, sabe qual é o selo? O Senhor
conhece os que são seus. Isso aí é o selo, irmãos. O Senhor conhece o que é os seus. Os seus Quando- não estão selados, né, irmão? Quando eles estão Na verdade. fundamentados, na verdade, Deus sabe. Isso aí são meus. São selados na verdade. E o selo do Deus vivo nós sabemos que é a consolidação em toda a verdade. E Cristo é tudo em todos. Quando nós acreditamos em Cristo, Ele sendo tudo em mim, então Deus sabe que nós pertencemos a Ele. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Olha aqui. Como é que Deus conhece agora os seus? Os seus vão estar se apartando da iniquidade, do pecado. E para as pessoas se apartar da iniquidade do pecado, nós fomos agora responsabilizados para levar uma mensagem em alta voz, anunciando essa iniquidade desse povo, para que eles abandonem. Nós sabemos que em Isaías capítulo 6, lá tem uma mensagem do Senhor mandando Isaías levar a mensagem, né, para Israel. A quem enviarei? Isaías disse, envia-me a mim. Mas só que a mensagem é mais profunda do que isso. Isso aí são palavras que o pai disse para o filho. E disse que o filho de Deus disse ao seu pai, envia-me a mim. E ele foi enviado. Ali não é simplesmente uma palavra dita ali para Isaías, não. Está escrito a irmã White dizendo que ali foi dita aquelas palavras e o próprio Cristo disse para enviar ele. E aquelas palavras não são simplesmente ainda dizendo para Isaías, mas para mim e para você. E nós devemos dizer, envia-me a mim. Mas o que foi dito pelo Senhor, olha, tu vai levar a mensagem para Israel, para o meu povo. Só que eles não vão ouvir, não. Eles não vão entender a mensagem. É aquilo que está em Lucas 8, verso 10. A vocês é dado conhecer. As demais falam-se por parábola, para que eles vendo não vejam e ouvindo não entendam. E aquela mensagem que foi dita em Isaías capítulo 6, foi dito exatamente isso. Ó Isaías, tu vai. Mas não vão dar crédito na tua mensagem, não. É por isso que a Escritura diz, quem creu na nossa pregação? São tão poucos os que vão crer na pregação dos mensageiros, que pode-se dizer que ninguém creu. Nossa escritura da Serra do Senhor diz que temos que crer na mensagem dos mortos, né? Os pioneiros, né? Os pioneiros, eles começaram a estudar os fundamentos e hoje muitas pessoas não querem dar crédito, né, para os pioneiros. E ela fala que eles têm que falar. A obra deles está aí até hoje para que nós possamos seguir os fundamentos da Igreja do Senhor. Está escrito pelo profeta Jeremias, capítulo 6, versículo 16. Assim diz o Senhor. Quem é que diz? O Senhor. Sempre está escrito essas coisas assim, ó. É o Senhor que diz. Ponde-vos nos caminhos. Isso aqui foi registrado lá em Jeremias, capítulo 6, verso 16. Quem era para pôr-se nos caminhos? Eles, mas nós também. E vede. Devemos se colocar não só nos caminhos, mas ver qual é o caminho que nós estamos trilhando. E perguntai pelas veredas antigas. Nós devemos fazer essa pergunta. Essas veredas aqui, era que nossos pais na antiguidade seguiam, eram os profetas, os patriarcas, os apóstolos, o próprio Cristo.
E perguntai qual é o bom caminho. Agora aqui especifica. Não é os caminhos ou as veredas. Agora é o. Só tem um caminho, né? Então, perguntai pelas veredas antigas. E qual é o bom caminho? Pergunte isso. E andai por ele. Olha. Qual é o bom caminho? Eu sou o caminho. Quem disse isso? Jesus. Ele é o bom caminho. É o bom mestre. E é o único. E único. Então perguntemos qual é o bom caminho, sabemos que é Cristo, identificamos, agora vamos andar nesse caminho. Esse é o fundamento, não tem outro. E tem alguém tentando mudar essa coisa aí, não vai dar certo. Os mensageiros vão gritar. Eles não vão ficar calados. E assim achareis descanso para as vossas almas. Só teremos descanso para as nossas almas ao achar o caminho e andar nele. Mas eles dizem o quê? Não andaremos nele. Não queremos o caminho. Isso nós vemos, ó, a história se repetindo até os nossos dias. Não andaremos nesse caminho. E nós vamos dizer assim, olha, o caminho é esse. Vocês podem não andar, mas o caminho é esse. E eles também nem querem achar descanso para a alma, né? Isso. Lembrei que essa mesma palavra o Senhor Jesus disse lá em Mateus 11, no versículo 29, né? Ele diz, tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Tá claro, um texto complementando o outro. Fala do descanso de Cristo. Isso. É, né? Só tem descanso sim. Isso. Quem for até Cristo. Não há outro descanso senão o único, que é Cristo, né? Agora, voltando para o profeta Isaías, capítulo 3, verso 12, já que ele disse que não quer andar nesse caminho, são opressores. Os opressores do meu povo são crianças. Em que sentido o Senhor diz que o povo deles são crianças, que são opressores? Oprime o seu povo e agora é chamado de crianças. Ou é crianças literalmente? Ou são líderes que estão agindo como crianças, como meninos? Exatamente, como meninos rebeldes. E mulheres dominam sobre eles. Ah, povo meu. Vocês sabem que as mulheres estão tomando conta, né? Então, E tu vai dizer alguma coisa, às vezes? Tu é preconceituoso, é verdade. machista. Falar que ordenou ancião errado, até que Pode responder até na justiça. Porque está cometendo crime. Sendo que o criminoso aqui não é você. Se alguém há criminoso aqui, é Deus. Deve que paga. E aí vai ter que se ajustar com Deus. Porque quem chama Deus de criminoso vai ter que pagar uma conta. Então os opressores do meu povo são crianças e mulheres dominam sobre ele. Ah, povo meus que te guiam te enganam. Quem está dizendo que está enganando não sou eu não, nem você. Nem o profeta Isaías. Quem está dizendo que está enganando, tá? O povo dele é o próprio dono do povo. E ele está alertando. Só é o povo que estão guiando vocês, estão enganando vocês. E aí de nós, se nós não falar o que Deus manda dizer. E eles não estão só enganando vocês, não. Eles estão destruindo o caminho das tuas veredas. Qual é o caminho? Cristo. Vocês estão tirando Cristo da Estão visão tirando do Cristo da visão do povo. Estão destruindo o caminho que deve andar. Essa é a realidade, irmãos. Agora vamos ler aqui um manuscrito de primeiro. Aliás, manuscrito 1, do dia 24 de fevereiro de 1915. Ano em que Ellen White morreu, né? Ela, antes de morrer, deixou ainda uma mensagem aqui. Vamos ver que mensagem é essa.
eu digo a vocês que quando eu for, ou quando eu partir, ou quando eu descansar, ou quando eu morrer, grandes mudanças ocorrerão. Eu não sei quando eu morrerei, ou serei levada, não sei. Foi naquele ano. E eu desejo advertir a todos contra os enganos do diabo. Ó povo meus que te guiam, te enganam. O engano é de quem? É do diabo. Diabo, Satanás. Mas o diabo pode usar o povo de Deus só se ele não der lugar. Se ele der, ele usa. Usa. Obreiros Evangélicos, página 307. Que ninguém busque destruir os fundamentos de nossa fé. Já tem muita gente que tem buscado há muitos anos atrás, até agora, o presente. Os fundamentos que, mediante estudo da palavra, feito com oração e por meio da revelação, foram postos no princípio de nossa obra. Essa nossa obra aqui é a obra Adventista do Sétimo Dia. No princípio. Desde o grande movimento. 1844. E foram estabelecidos ali, através da leitura e da oração, os princípios ali e os fundamentos. Que já era fundamentado lá os patriarcas, os profetas e os discípulos. O fundamento é o mesmo. O fundamento é Cristo. E através de estudo da palavra de Deus, com oração, às vezes ele estudava um versículo, quando ele não entendia, passava, entrava na noite, amanhecia o dia, e eles estavam lá em busca da compreensão. Isso aí foram estabelecidos no princípio da obra adventista. É aí onde se dá a profecia de Daniel 8,14. Até 2.300 tardes de manhã, e o santuário será purificado. E hoje, eles mudaram os fundamentos, mudaram os princípios, e diz, a igreja é profética, mas não olha, que no princípio da obra não era do jeito que está sendo agora. E a profecia já estava lá. E a profecia é verdadeira, mas eles aplicam numa condição que eles não representam esses fundamentos que foram estabelecidos no princípio da obra. Podemos aqui citar vários exemplos, mas nós preferimos aqui apresentar o escrito, que é para ninguém dizer que é mentira. Obreiros Evangélicos, página 307 ainda. Foram sobre esses fundamentos que nós temos estado a construir por mais de 50 anos. É só olhar o movimento de 1844, conta 50 e mais de 50. Vai chegar ali na proximidade ali de 1900, né? Isso. Então é interessante a gente ver isso. Que os fundamentos que foram construídos lá no período pioneiro foi o fundamento dos apóstolos de Cristo, em Cristo Jesus. O erro das pessoas hoje é que as pessoas não conhecem a história da igreja, não querem estudar, e quando a gente toca nesse assunto, eles têm um papo de credencial, de teologia, meu irmão, a verdade está aí para todo mundo saber. Verdade. É Bíblia, ortodoxia e a fé original dos pioneiros adventistas. São essas três bases. E a Não pode história sair nos daí. ajuda. Com certeza. Muitas relatos Quem não da conhece a história. sua história vai continuar cometendo os mesmos erros. Se você quiser entender o que é apostasia ômega, procure o que foi apostasia alfa. É um paralelo muito interessante, a coisa muito parecida. Ellen White diz que essa apostasia começou no tempo dela e ia só crescer até Jesus voltar e não diminuir. Só que naquele tempo, a igreja tinha um fundamento. Hoje ela tem outro. Eles tinham uma crença. Hoje é outro. Eles adoravam um Deus, hoje eles adoram outro Deus. E as pessoas não querem ver que houve todas essas mudanças aí. É verdade. Então,
Né? De 1980 para cá, de 1957 para cá, eles mexeram em tudo, mexeram, né? A mudança mais recente foi ano passado a questão de ordenação de ancião, né? E aí vai vir mesmo. E aí, se a pessoa não voltar ao passado, não estudar história, ele nunca vai entender o que houve com certas coisas. Por que muita gente crê na Trindade? Porque não conhece a história da igreja no passado. Não conhece quem eram os pioneiros, não conhece a crença dos pioneiros, né? Como é que eles criam, como é que eles E eles adoravam. nem querem saber, porque é mais fácil viver dessa forma. E aí existe aí, né? Exatamente. O Satanás coloca um grupo de pessoas que se denominam intelectuais, que é para fazer a cabeça dos incautos. Né? Dizer, não, tem pessoas aí que entendem disso mais do que você e eu, que estudaram teologia, aí vem com aquela baboseira lá e eles explicam isso aí é do outro jeito e não sei o que, gente. Né, É. mas a verdade, é claro, a verdade é óbvia, as coisas é 2 mais 2 é 4, né? Então o negócio é que as pessoas hoje continuam sendo igrejistas, igrejeiros, adorando igreja, banco de igreja. A história apenas se repete, né? Muda pouca coisa, né? As pessoas hoje continuam adorando o templo como os fariseus adoravam o templo, né? Por que muita gente naquele tempo não aceitou Jesus? Porque os guias não aceitaram. Por que muita gente não aceitou a pregação de Noé? Porque no tempo de Noé, grandes homens também estavam lá falando contra Noé. E aí a história sempre se repete, mesmo. Então, ainda na página 307 de Obreiros Evangélicos, podem homens supor que tem encontrado um caminho novo. O fato deles não querem andar no caminho, acham que o caminho agora que eles têm, né, é novo, encontraram um caminho melhor, que podem pôr um fundamento mais sólido, mais firme do que o próprio Cristo, que foi o que já foi posto, mas isso é grande engano. Você pode repetir isso aqui 200 vezes. Eles nunca vão achar que estão sendo enganados. Não sei se o irmão Éder comentou contigo sobre o estudo que a gente teve lá com o Vivaldo. Entendeu? Uma pinceladinha, né? Não entramos muito detalhe. O Vivaldo ouviu lá e aí a gente mostrou para ele lá, mas ver realmente como é que foi feita a mudança, ou levou um bocado de documento e mostrei para ele. Sim. Aqui. Uhum. A questão da Trindade é isso aqui, foi mudado aqui, a igreja fez assim, mudou assim. E ele falou que realmente eles que não sabia daquela não. Se as pessoas pararem para ouvir. Atrás de saber mais coisas. E Vivaldo não está mais inocente não. E você é um adventista antigo. Com certeza quando tu se batizou, a coisa era diferente de hoje. Você anda da igreja há muitos anos lá na Santa Rita, né? Aí diz que não concorda mais com nada porque não quer mais estar, porque vê muita coisa errada, muita apostasia, diz que não quer estar porque diz que não aguenta certas coisas. Eu digo, irmão, mas A gente tem que clamar, né? eu digo, se você não concorda com as coisas erradas, irmão, você tem que fazer parte do grupo de pessoas que está suspirando e gemendo, mas você também não pode se calar com medo de pastor e de dirigente de igreja, não. Isso é verdade. Porque se você se calar, se cumprir o que 19:40, as pedras vão clamar. Verdade. Aí eu não tive mais contato com ele depois daquele estudo, né? Mas ele ficou assim, você realmente não sabia disso aí não. Eu digo, mas a igreja nunca vai lhe mostrar isso, irmão. Não conte que os pastores vão lhe mostrar isso aqui para você. Não espere que isso nunca vai acontecer. Você tem que se interessar, buscar e entrar na verdade, se você quiser saber. Mas se você quiser saber, tem como saber de tudo que eles nunca lhe disseram. Aí, realmente ele admitiu. Realmente nada do que nós apresentamos lá, isso que não sabia. E nós também não sabíamos, não. Aí disse, não tem engano pior do que aquele. As pessoas acharem que é rico e abastado e não tem falta de nada, não sabendo que é um desgraçado, que é o pior dos enganados que tem. É o pior engano que pode ter. E a condição é essa, de engano. E quem trabalha com engano é Satanás. É ele que está tentando passar a perna no povo de Deus. Às vezes a pessoa diz assim, irmão, mas eu tenho muito cargo. Não é obrigado você ter cargo em igreja, não. Deve estar escrito isso. Se o cargo está me impedindo de ler a Bíblia, deixa esse cargo. Se é de você pegar o cargo, você assuma um encargo. Né? Se
se você está dizendo para mim que esse escape, irmão, está ali sobrecarregando, porque você não tem tempo nem de ler a Bíblia, tem alguma coisa errada aí. Abra mão desses cargos, deixa esses cargos de mão. Não é não, irmão? Eu vou deixar os cargos impedir e afetar a minha salvação. Então ninguém pode pôr outro fundamento. É isso que nós devemos dizer, como o apóstolo Paulo disse lá no texto de 1 Coríntios 3,11 que nós lemos lá. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. É seguir o fundamento. Foi nesse fundamento que foi posto que os pioneiros também estabeleceram os seus. Aí, irmão, interessante, né? Como as pessoas gostam de ser feito de bolo, né? Uhum. Aí alguém chega e diz assim, mas os pioneiros comiam carne de porco, não sei o quê. Digo, rapaz, primeiro, se eles comeram, eles comeram até que ano? Mostra aí o escrito para mim. E segunda pergunta que eu faço, me mostra um livro de pioneiro, uma crença de pioneiro, dizendo que lá na crença deles tinha carne de porco como crença. Só quero que mostre. Ou então dizendo assim, os pioneiros estão ensinando que é para aguardar o domingo. Alguém mostra a nossa prática? Não, Mostra, irmão. É só desculpa por não tem nem Eles como. comeram carne de porco, irmão, quando eles viviam na ignorância. Exatamente. Até o ano de 1863, no mês de junho, quando veio a reforma de saúde. Eles guardaram o domingo até o ano de 1846, quando não veio a luz sobre o sábado. De lá para cá a gente não tem nenhum texto dizendo que eles continuaram guardando o domingo. Mas os pastores continuam dizendo, eles morreram guardando o domingo, comendo carne de porco e a White comendo carne. Pega o texto fora do Mostra contexto, isso, né? não tem, irmão. Isso é falácia, isso é mentira. Não tem. Eles foram se ajustando, né? Veio a luz, eles foram se ajustando. Veio raio de luz, eles se apegaram, foram se ajustando. Quando Ellen White morreu, está escrito que eles não tinham mais nenhuma diferença de doutrina, não. Quando Ellen White morreu, irmão, não tinha coisa nova para ser revelada mais, não. Já tinha sido tudo revelado para essa igreja. É verdade. Aí depois começaram a pegar os fundamentos e jogar por terra, jogar por terra. Foi isso. Seja bem-vindo, irmão Passo. Feliz sábado aí, irmão Passo. Feliz sábado. Aqui, ó. Seja bem-vindo aí, senhor. Pode entrar aí nessa portinha aí. Eu que estou atrapalhando aqui a entrada. Ainda bem que você abre, né? Feliz Tudo sábado. bem? Tudo Feliz bom, sábado senhor? pra vocês. Feliz sábado, Como é que irmão. estamos? Tudo bem, Mambiá? Como é que tá a senhora? Eu também. Seja Obrigado. Então, um texto da Igreja Remanescente, na página 63, já uma carta 356, escrita em 1907, né? Já há 8 anos para a irmã White falecer. Ela deixou escrito aqui, ó. A prova que nós tivemos nos últimos 50 anos, uma prova, da presença do Espírito de Deus em nós, como um povo, suportará a prova. Olha o que ela disse. A prova que nós tivemos nos últimos 50 anos vai suportar a prova. Dos que se enfileiram ao lado do inimigo e concentram-se suas energias contra a mensagem de Deus. Pode se concentrar o tanto de gente que quiser contra a mensagem de Deus, mas ela vai aguentar a prova. Porque já foi aguentada essa prova nos dias da irmã White. E vai aguentar nos nossos dias. Ela repete muito essa questão dos últimos 50 anos, né? Isso. Ela bate muito nessa tecla, assim. Tem vários textos falando nesses últimos 50 anos. Isso dá mais ou menos 1903, 1904, né? No tempo da apostasia de Keller, né? Então, se você pegar o ME volume 1, a partir da página 198, ela fala do alfa e do ômega. Primeiro ela fala assim, o fundamento da nossa fé. Depois o alfa e o ômega. Ela diz assim, que tudo que foi aprendido nos 50 anos seria em conta de erro, seria tudo jogado por terra e levantar-se e a igreja iria se transformar em uma nova organização. Então, quando alguém disser para você que nós somos uma nova organização, peça para ele explicar o que está no ME volume 1, página 201. Irmão, que igreja é essa daqui que Ellen White está dizendo que ela ia virar uma nova organização? Explica aqui para mim. Eu queria saber que igreja foi essa que virou uma nova organização porque mudou tudo e jogou tudo por terra. A gente fez essa pergunta vez no estudo. Irmão, o que é essa nova organização aí? Que é a igreja que virou isso aí? Agora
acabou, começa a titubear, querer enrolar, querer descontar. Né? O cara que está dizendo que uma igreja iria virar uma nova organização e jogaria tudo por terra. E tudo que foi aprendido nos últimos 50 anos, eu dizer que está errado. É o que a gente vê hoje, né? A nova teologia. Agora vamos ver o testemunho do pastor Andreas. M.L. Andreas. Esse aqui era um pastor da Igreja Adventista, né? Que teve o privilégio de aprender mensagem, né? De que os pioneiros a princípio tiveram no fundamento. Ele dá um testemunho aqui, ele disse, olha, os líderes adventistas, eles tiveram por algum tempo em contato com 2 ministros de outra fé. Evangélicos, que era o Dr. Banhouse. Exatamente. Dr. Martin, né? Senhor Martin. Essa é a foto deles. E, respectivamente, um era editor, outro também era editor assistente do jornal religioso Eternite. Publicado lá na Filadélfia, que discutiram com eles várias de nossas doutrinas. Na década de 1950, a liderança americana da IASD entrou em contato com líderes porta-vozes, esses 2 que nós citamos. Evangélicos americanos, Martin Banhouse, para que a Igreja Adventista 7 Dias não mais fosse considerado uma seita, mas sim uma igreja como as demais igrejas evangélicas. É o seguinte, vocês não são mais seita. Vocês agora são também uma igreja evangélica. A que preço, né, irmão? Agora, o que tem por trás disso? A que preço que a igreja pagou? Tem até um livro sobre isso, a oportunidade do século, e como a igreja perdeu o Guerra de Deus, contando todos isso aí. Aí esse pastor se levantou, esse Andreessen se levantou sozinho contra todo mundo. Aí acabaram com ele mesmo. Tiraram a credencial, ele era o nosso maior teólogo. Ele tinha conhecido os pioneiros. Ele é um pastor que é uma ponte entre Ellen White e os anos 60. Ele viveu 60 anos. Proibiram o cara de pregar. Pegaram o livro dele, proibiram de publicar. E já um senhor já de quase 90 anos. Ele era tinha sido o nosso maior teólogo. Ele foi aquele do ritual do santuário. Exatamente. É o mesmo? Então o que fizeram com esse pastor? Ele foi declarado persona não grata, proibido de pregar em igreja. O livro dele pararam de publicar. Aí ele continuou falando. Pegaram a credencial dele, tiraram. Um homem com quase 90 anos de idade. Que tinha a vida inteira servido da igreja. E depois tiraram a aposentadoria dele. Tudo saiu. Eu tenho um livro lá que conta essa história toda. Ele morreu em 62. Uma úlcera estourou no estômago. Tanta raiva que fizeram pelo estresse. Aí depois que ele morreu, os irmãos da Califórnia reclamaram, pressionaram que não iam mais devolver dízimo para a igreja. Aí logo deram um jeito. Reabilitaram o fantasma lá numa reunião de noite lá rapidinho. Deixaram a credencial do defunto. E não servia mais para nada. Porque os irmãos da Califórnia protestaram que não iam mais devolver dízimo para a igreja. Gente, olha as que pontas foram chegadas. Hoje esse pastor é visto como um louco, lunático, perfeccionista, porque crê na vitória sobre o pecado, né? Isso. Hoje a gente só vê pastores aí levantando e falando contra ele. E esse era o fundamento da igreja. É assim que a igreja queria passar. Então, o que ocorreu? Estava acontecendo algumas coisas nessa década de 1950. Aqui nós sabemos um pouquinho da história de 1980 em Dallas, né? Tem um livro muito bom, Pastor, aquele lá que eu te mostrei, é Uma Bifurcação na Estrada. Sim. Herbert Douglas, ele conta todos os bastidores dessa mudança aí. Uhum. Eles estavam vivos nesse tempo, né? Então, agora, o testemunho de Andreas, ele diz o seguinte. Assim, a partir de 1957, os teólogos adventistas
passaram a ensinar que Jesus veio com a natureza sem pecado de Adão. Olha aí, ó. 1957. Eles passaram a ensinar. Passaram a ensinar porque antes não ensinava assim. Coisa E eles- estranha, né? Isso Coisa aí. estranha. Ninguém nunca pregou isso aí na igreja. O Cole, né? O pastor Cole, mas o irmão dele, eles falam muito sobre essas questões aí, né? Que eles estavam vivos nesse tempo, né? Então passaram a ensinar que Jesus veio com a natureza sem pecado de Adão antes de sua queda, ao contrário do que ensinavam os pioneiros e a senhora White. Olha o que diz ele. Aí o pastor Andreessen disse o seguinte na época: olha, a igreja está sendo vendida ladeira abaixo. A igreja está se vendendo, eles estão jogando todos os fundamentos por terra. Não aceitem isso, alguém tem que protestar. E aí ele pagou o preço, né? Porque a liderança deu um jeito de tentar calar a boca dele, mas ele morreu sem se calar, né? Eu acredito que esse pastor está salvo porque ele morreu defendendo a verdade. Fizeram todo um jeito para sacanear ele, para perseguir ele, mas ele morreu. Convicto da verdade, né? Ele não aceitou realmente. Aí, se outras pessoas tivessem seguido o exemplo dele, tivessem mais coragem, talvez a coisa tinha. Mas ele profecia, ele fez do mesmo jeito. Ele não teve medo, né? Ele não teve medo nesse calor, né? É o que nós temos que fazer, erguer a voz e não se calar também, conforme foi dito para o apóstolo Paulo. Fala, não te cala, conforme foi dito para Isaías. Clame em alta voz, não te detenhas. E anuncia o pecado do Na povo. verdade, viu, irmão Rodney, é até bom, se quem quiser comprar esse livro, o nome é Uma Bifurcação na Estrada. A histórica mudança de 1957 do Adventismo. Está lá. Muito bom esse livro, ele disse isso. Então, em 1956, o que aconteceu foi o seguinte: é que dois pastores evangélicos, que é o Márcio Barnhouse, estavam escrevendo um livro sobre as seitas, né? E aí surgiu essa questão. E os adventistas, são igreja ou são seitas? Gente, adventista não é evangélico. Nós nunca usamos esse tipo de evangélico. Nós não somos evangélicos. Essa palavra não pega para nós. Os testemunhas de Jeová já é igreja ou não? Não, reconhecida não. Não, Só é porque nós seita. cremos na Trindade. Aí o seguinte, aí disseram, vamos perguntar para os adventistas o que eles creem. Aí fizeram lá um monte de perguntas no caderninho, vamos entrevistar esses homens lá. Aí a igreja, oba, é agora que nós vamos melhorar. Viu, pai? Vocês têm um negócio aí do juiz investigativo que Jesus está no céu fazendo expiação. Não, irmão, isso aí quem crê isso aí é os fanáticos. A igreja não crê mais nisso aí não. Nós cremos que Jesus completou a expiação na cruz. Escreve aí, menino. Vocês têm uma tal do irmão White aí. Não, rapaz, aquilo ali é só conselho. Nós só cremos na Bíblia. Nós só cremos na Bíblia. Bota aí, menino. Nós só cremos na Bíblia. O irmão White é uns comentários aí, mas não é para ninguém pregar na igreja, não. Sabe quem quer? É conselho que sai. Tá. E a natureza de Cristo? Vocês creem que Jesus Cristo é natureza caída e pecaminosa, que Jesus era pecador? Não, irmão. Nós cremos que ele quer a perda de Adão e paquera. Escreve aí, menino. Então os adventistas são evangélicos. Gente, São gente boa, né? olha o preço. Olha o preço que nós pagamos, irmão. Fundamento foi. Aí a partir daí, uma série de coisas. Dinheiro, os hospitais adventistas, lá no livro lá do Herbidor conta tudo isso. Dinheiro e muito dinheiro, os pacotes de grana. Hospital adventista é dinheiro. O diploma de pastor não é reconhecido, agora vai ser reconhecido. Tá. Dinheiro para ADRA, para ASA, para não sei quem, para tsunami. A igreja agora vai poder pregar na África, porque nós vamos chegar com credencial válida. Nós somos agora a igreja evangélica. A adventista é evangélica, igual todo mundo. Aí tirou aquele negócio de seita. Aos pastores, oba, agora a igreja vai pregar no mundo inteiro. Olhem o preço que foi pago. A igreja se vendeu mesmo. Negou tudo, jogou por terra. M.L. Andreessen não aceitou, não se calou, não aguentou vir escalado e começou a protestar e reclamar, e escrever carta. Aí a gente sabe o resto da história. Então hoje a coisa não é diferente, gente. Qualquer pastor que fizer o que ele fez também vai pagar a mesma coisa. Qualquer ancião que disser isso também. Aí a pessoa diz assim: irmã, mas se eu levantar o que, irmão? Tu tem que levantar, tu já devia ter levantado. Eu vou perder meu cargo. Que perca. Irmão, mas vou ser disciplinado. Que seja, irmão.
O que não pode acontecer é o teu nome ser riscado no livro da vida. Irmão, mas vamos expulsar da igreja. Jesus foi expulso da igreja, eu não sou melhor que ele. Né? O discípulo. Então as pessoas têm que parar de usar essas cisternas rotas, né, como argumento. Gente, qualquer pessoa que levantar, defendendo a verdade, como Jesus Cristo defendeu, ele vai pagar a mesma coisa. Mas, no entanto, a salvação dele está garantida porque o caminho é esse. É como foi apresentado no começo do estudo, Isaías 58:1. Clama, mas alguém vai ter que levantar a voz, irmão, como trombeta, alguém vai ter que falar. Se não for você e eu, ele vai levantar outro mensageiro. Às vezes a gente até diz assim, rapaz, a igreja hoje não é mais a mesma, e não é mesmo. Ela faz parte do Conselho Mundial de Igreja, não faz parte do Conselho Nacional de Igreja. E não é verdade? Olha o que Mário Andreas falou. Tanto assim que já em 1959, a Igreja Adventista Sétimo Dia passou a fazer parte como membro cooperador do Conselho Nacional de Igreja dos Estados Unidos. E se você disser isso, é mentiroso. Mas a gente tem como provar com documento, né? Uma organização ecumênica. Quem está dizendo? Nova organização, né? Nova organização. Nova organização. Então, quem está dizendo que é uma organização ecumênica é o pastor Andreas. E aí, em 1980, veio o golpe de misericórdia, né? Veio realmente a última coisa que era a Trindade, né? Ela aceitou oficialmente a Trindade, então agora ela é uma igreja evangélica reconhecida como corpo de Cristo. Então, Andreas ele chega a dizer assim, olha, Jesus seria apenas nosso substituto e não nosso exemplo a ser seguido. Que as outras igrejas são Isso. Com essa mudança teológica, o mundanismo entrou na igreja Adventista Sétimo Dia, junto com o ecumenismo. Um pastor de nome, confiável, ficou registrado, que entrou o mundanismo e que a irmã White, em vários textos, disse que o mundo entrou na igreja. Então, irmãos, olha só. Eu aconselho os irmãos, quem puder, né, ler o livro do pastor Crowley Instantes, né, do irmão dele, são coisas muito boas, né. Eles ali morreram realmente, tem muito vídeo dele na internet aí. Se você botar pastor Crowley Instantes, né. Então, o que acontece é o seguinte, é que hoje, é sempre uma coisa puxa a outra, né. Quando você muda a natureza de Cristo, aí vem outras heresias piores. Se você mexe na natureza de Cristo, irmão, você muda o conceito de pecado. Né, Uhum. A igreja hoje já tem outro conceito de pecado. A nova teologia diz que pecado é natureza. Pecado é estado. Quem nasce de segundo é pecador. E nós vamos pecar até a volta de Cristo. E aí qual é a próxima coisa que mexe? Ninguém consegue nesse mundo alcançar a perfeição de caráter. Porque o pecado é a nossa natureza. Gente, isso hoje é doutrina oficial da igreja. É verdade. Doutrina. Eu tenho lá em casa... É Igreja Adventista dizendo que ninguém pode pregar diferente disso, que é heresia. Se você falar em perfeição de caráter, é heresia. Se tu falar em vitória sobre o pecado, ele já te taxa de perfeccionista. Mas a igreja cria-se no passado. Então, se pecado é natureza, eu não posso mudar a minha natureza. Nenhum de nós pode. Então, o que eles dizem lá? Que nós vamos pecar até a volta de Cristo por causa da nossa natureza. Então, se pecado é natureza, Jesus Cristo não podia ter natureza igual a minha, né? Uhum. Eles vêm com esse papo de natureza para ela antes da queda. Então, uma coisa puxa a outra. Então, resumindo esse negócio. Hoje, quase toda adventista está crendo e acreditando que vai ficar pecando todo o tempo e vai ser salvo por causa dessa doutrina aí, que nós vamos pecar até a volta de Cristo, porque pecado é a nossa natureza. Ele não entende que pecado é a transgressão da lei. Pecado não é a nossa natureza. Quando você mistura as coisas, aí entendeu? Está aí, ó. Então, reforma de saúde. Não, isso aí é só conselho. Vestuário, não é ponto de salvação. Alguém já deve ter dito para você. Sabe, dá, entendeu assim? Então, hoje, tudo enquanto nada mais é ponto de salvação. O povo tem esse negócio na boca, nada é ponto de salvação. Não quer viver do erro. E aí, a apostasia cada vez mais entrando, mesmo aí, o riacho, a torrente, aí a pessoa dizendo, não, mas não te salva pela graça. Hoje estão pregando até que após o fechamento da porta da graça, a pessoa vai continuar pecando.
Até essa pregação dentro da igreja, que a porta da graça fechou e mesmo assim por Deus ainda tem pecados para continuar. E aí as pessoas estão aceitando essas pregações. Eu até acredito que vão ficar mesmo, irmão Jesus, porque quando Cristo vier, os ímpios vão continuar pecando. Mas os santos, eles vão ter que ter parado, no mínimo aí um ano antes, enquanto as pragas estiverem caindo, eles já devem ter parado, senão vão receber praga também. Não ficar também. Então, Tem sangue, né? se as pessoas acham que é exagerando, é só você consultar as publicações oficiais e ver os vídeos dos pastores aí no Novo Tempo. Eles estão realmente dizendo isso. Nós não estamos acusando, nós temos como provar o que estamos dizendo. É doutrina oficial. Leandro Quadro diz isso, Ivan Sará, todos eles falam, nós vamos pecar até a volta de Cristo. Não tem jeito para ninguém. Quando Jesus Cristo vier, é que ele vai mudar a nossa natureza. Mas, irmãos, natureza não é pecado. Ninguém é pecador por natureza, né, irmão? Essa doutrina não é bíblica. Nasce em pecado por causa do Pecado envolve tentação. Tentação envolve escolha. E aí são duas coisas diferentes. Alguém pode me dizer que cairá pragas e porta da graça estará aberto mais ou menos na terceira praga, tá entendendo? Porque assim, se a pessoa não foi selada, com certeza ele vai receber as pragas. Vai. Entendeu? Uhum. Então, nesse aspecto aí, a pessoa eles já vão entender que já está perdido. Se receber uma praga, não, rapaz, já estou perdido. E outra coisa, né, irmão? Quando Jesus Cristo disser aquela sentença de Apocalipse 22:11, que disser está feito, não tem mais mediador, não tem mais intercessor para ninguém. Então, quem vai expiar o pecado desse povo que continua pecando, irmão? Isso está sendo ensinado que E Jesus ele vai Cristo... descendo. Né? mas é tem... tipo do jeito que o outro vai subindo. mas a ele salvação vai é pela descendo. graça. Irmão, mas tudo tem um limite. E o limite, né, é até Jesus Cristo, né, enquanto ele estiver no santuário, oficiando com o seu sangue. Depois que ele sair dali e disser está feito, o Espírito de Deus foi retirado da terra, não tem mais salvação e expiação para ninguém, não. E outra coisa, as pragas elas não cairão enquanto não tiver sido dita essa frase, está feito. Enquanto tiver um mediador intercedendo por nós no santuário celestial, as pragas não caem. Mas quando caia... A partir do momento que caiu as pragas, porta da graça fechou. Pronto, é o exemplo disso. É porque dá a entender para eles que as pragas vão estar caindo E ainda vai estar bem. e a porta da graça está aberta. Viu? Dá a entender que pela pregação dessa instituição caída aí, tá entendendo? Dá a entender isso, né? Vai continuar. O Leandro Quadro disse um dia desse, que tem salvação pela graça após o fechamento da porta da graça. Eu digo, rapaz, como é que a pessoa... Isso é o absurdo do absurdo. E ninguém se levanta e protesta contra uma pregação diabólica mentirosa dessa. Isso é que é heresia. Ele diz lá, tem salvação pela graça após o fechamento da graça. Mas como, irmão? Como se Jesus saiu do santuário, a expiação se completou, os 144 mil, o número completou, e o anjo que terminou sendo a última pessoa volta para o céu, Jesus diz, está feito. O grande conflito está lá dizendo, quando esse anjo volta do céu, que é o anjo de Ezequiel 9, diz assim, Senhor, eu terminei a obra lá embaixo, que é o homem com tinteiro. Aí Jesus diz assim, está feito, a expiação acabou, o número completou-se. Aí a pessoa vem dizer que tem salvação depois desse tempo. É igual o que eles acreditam no arrebatamento, que a igreja não vai passar. E tem uma segunda chance para se ficar. É a mesma pregação. Eu até tolero, não acho muito interessante, assim, eu me admiro, um pentecostal acreditar nisso. Mas um adventista do sétimo dia, irmãos, é demais. Aprendeu no Aprendeu mesmo lugar. uma teologia dessa agora e acreditar que vai pecar depois da porta da graça. Mas essa mentira não é da agora não, né? Essas mentiras sempre vêm por parte de alguns líderes. Olha o que o M.L. Andreas falou aqui. Ó. Os nossos líderes asseguraram, com esses dois líderes religiosos de outras denominações, asseguraram a esses homens, ao Sr. Martin e ao Sr. Barnhouse, de que a maioria da denominação adventista sétimo dia tem sempre mantido que a natureza de Cristo, enquanto em carne, era sem pecado, era santa e perfeita.
Como é que a gente vai poder alcançar um exemplo? Não tem como, não. Isso foi o que testemunhou aí o Andreas, né? Então, a despeito do fato de alguns dos escritores adventistas terem ocasionalmente publicado pontos de vistas contrários. Era os primeiros. E a linguagem também. Completamente repugnante à igreja como um todo. Olha só, irmão. A igreja não estava concordando. Então, isso aqui já estava acontecendo naquela época. A gente até recomenda, irmãos, quem quiser material bom sobre isso, o site do IAG está excelente aí. Eles estão publicando agora uma trilogia lá sobre a natureza de Cristo. Eu recomendo até que os irmãos comprem esses materiais. Tocar com nossos sentimentos, Jesus é a diferença, e outro lá, e o Verbo se fez carne. Recomendo que os irmãos comprem esse livro. O Verbo se fez carne foi traduzido agora. Ele é o livro mais completo. Ele tem mais de 600 declarações só sobre esse assunto, durante 100 anos. O Verbo se fez carne. Está lá assim, no site do IAG. Eu recomendo que os irmãos comprem esses materiais. Porque lá ele mostra que durante 100 anos, de 1852 até 1952, a igreja era coerente e dizia todo o tempo a mesma coisa. Ele fez uma pesquisa profunda, esse pastor que já morreu, Alf Larson. O nome do livro é O Verbo se fez carne. Então ele mostra por A mais B que realmente a igreja passou 100 anos dizendo a mesma coisa. Quando chegou em 57, aí fez isso aqui, ó. Era só um caminho, fez isso aqui, bifurcou, né? Aí foi pra cá, pra cá. Então hoje, a igreja não vai se unir sobre esse assunto, não tem jeito. Mas o que a gente vê é que a nova teologia é que domina. Aí a pessoa que discorda, vocês são os perfeccionistas. O irmão falou, gente, perfeição de caráter é mandamento. Perfeição de caráter é o que a Bíblia diz. Perfeição de caráter é o que nós temos que alcançar. Não adianta ninguém rotular de perfeccionismo. É o que Deus manda a gente ser. Ser de perfeito, como perfeito é vosso Pai. Mateus 5,48. E ele mais diz assim, não adianta a pessoa sentar na poltrona de Satanás, dizer que não pode vencer sem um defeito de caráter, que não vai vencer, que não tem jeito. É a poltrona de Satanás balançando. Porque o diabo diz, está lá no grande conflito, que você não pode vencer. Está com o grande conflito aí? Também está aqui, Vasconcelos. Tá. Olha o que o diabo diz para mim e para você. Ó. Vem aqui. Só me permite, irmão. Uhum. Aí o diabo diz assim, não, que negócio de deixar de pecar, rapaz. Que negócio de deixar de pecar, não. Tu vai pecar todo tempo. Só ler um texto aqui. 401. Olha, irmãos. Me permite. Enquanto o juízo investigativo prosseguir no céu, está prosseguindo, né, irmão? Uhum. Enquanto os pecados dos crentes arrependidos estiverem sido removidos do santuário, deve haver uma especial obra de purificação e separação do pecado entre o povo de Deus na terra. Essa obra é mais claramente apresentada em Apocalipse 14, a mensagem dos 3 anjos, né? Uhum. Deixa eu só ler mais um texto aqui. Aí o diabo, sabendo disso, o que o diabo está dizendo para as pessoas? Que você e eu não podemos vencer o pecado. 401. Vamos lá, irmã Neide, lê para nós. Vocês viram o texto anterior, né? Temos que fazer uma obra de tirar o pecado de nossa vida, de confessar, de deixar, irmão, pelo sangue de Cristo. Porque isso é questão de vida ou morte. Aí o diabo diz, não, tu tem que fazer isso bem aqui. Irmã Neide, ajuda nós. Por meio dos defeitos de caráter, Satanás opera para obter o controle de toda a mente. E ele sabe que esses
Se esses forem acariciados, será bem-sucedido em seu intento. Portanto, está constantemente buscando enganar os seguidores de Cristo com esse fatal sofisma de que eles é impossível vencer. Pronto, irmãos. Essa teologia diabólica, satânica e terrível, esse estrago está sendo ensinado hoje como doutrina oficial. Você e eu não podemos vencer o pecado. Você não pode ser santo. Ninguém consegue ser perfeito. Tá vendo, irmãos? É do jeito que Satanás deseja. E aí, viu, Eles não Josias? aceitam, né? 480 a parte. Como o texto aí foi abordado ainda agora aí, né? Que é uma lavagem cerebral, né? Da nova ordem da igreja, né? Uma nova instituição, né? É que Cristo Jesus, ele só é o quê? Substituto. Só substituto. Ele não é exemplo, no caso. Porque quando Jesus é meu exemplo, eu procuro ter um caráter similar ao dele. O Né? substituto é assim, ele já fez tudo no meu lugar. É. Ninguém consegue ser que nem ele já pagou tudo. É a história da expiação completa na cruz. Então, pelo fato aqui que nós vimos no texto anterior, de que a maioria acreditava, segundo a liderança da época de Andrias, que a maioria acreditava que a natureza de Cristo era de Adão antes da queda. Era como se a escada fosse colocada lá para buscar o salvo. Porque Adão, sem pecado, ele não estava perdido, não. E diz que apenas alguns escritores que tinham uma pregação contrária, né? Aí nós vemos ele dizer assim: se nossos líderes falaram isso ao Senhor Marte, eles disseram a maior inverdade possível. Mentira mesmo. Mentira mesmo, porque se fosse a gente ia dizer logo, é mentira. Aí ele foi bondoso aqui nas palavras, né? Inverdade. A maior inverdade significa dizer a maior mentira que eles já disseram. É o que o texto se refere aí do próprio testemunho do pastor Andrés. Aí ele continua. Pois a denominação jamais manteve qualquer outro ponto de vista que o expresso pela irmã White nas citações usadas neste artigo. É bom porque ele desmascara, né? Desmascara. Quão grosseiramente inverídica, mais uma vez, é a declaração de que certos escritores adventistas publicam pontos de vista completamente repugnantes à igreja como um todo. Aqui é mais uma inverdade. E ele usa a expressão inverídica. Não tem veracidade nenhuma do que ele disseram. A senhora White foi uma dessas escritoras que publicou. Pensemos sobre a humilhação de Cristo. Ele tomou sobre si mesmo a decaída, sofrida, degradada, maculada natureza humana. Ellen G. White. Que ele tomaria a natureza decaída do homem. Ainda Ellen White. E sua força não seria nem mesmo igual a dos anjos. Isso. E que o plano da salvação estaria ideado e seu pai aceitaria esse plano. Como é que os homens mudam as coisas de Deus? Então para Satanás, viu, irmão? Era um argumento muito forte. Disse, rapaz, é fácil. Ele está numa natureza aqui no qual ele resiste ao pecado. Ele não pode ser tentado. E aí, por isso que o homem vai poder. Ele vai dizer assim, ele venceu porque Ele ele era venceu perfeito. Porque ele era perfeito. Ele era Deus. Ele era Era Deus. Deus. Não, era na condição de Deus. Mas viu? em que isso me ajuda? Nada. Eu não Nada, sou e Deus, não ajuda eu em sou nada. anjo. Eu não posso mudar minha natureza. Gente, nós precisamos de um Salvador que ele é exatamente igual nós, gente. Que conhece as nossas dores.
que foi tentado como nós, e ele entende, e ele pode nos ajudar a segurar a nossa mão. Ele não Veja pode ser Deus. diferente de nós em ponto nenhum, Inclusive- senão a escada fica incompleta, irmão. Né, não? Ele não teria descido até o poço onde nós estamos. Né, você? Se entender isso. Ah, irmão, ele não pecou porque era Deus, mas irmão, eu não sou Deus. Deus não pode ser nem tentado, diz lá Tiago. Com certeza. Eu não sou anjo, eu não sou Deus. E aí, como é que fica a minha situação, miserável pecador que sou? Quem vai me ajudar a deixar de pecar? Desesperançado. Pois é. Mas eles colocam que Cristo fez tudo. Gente, Jesus Você não Cristo, precisa de quando ele você morreu, ele é nosso substituto. Pleno e total. Mas na vida dele, ele é nosso exemplo. E as pessoas só pregam Jesus como substituto. Ele não tinha imperfeição nenhuma, mas ele assumiu as nossas Todo para risco, podermos ele tornar-nos pode falar assim, perfeitos. as contingências, né, todo o risco de cair ele assumiu, porque ele desceu até o homem que estava lá. Ele poderia ter descido aqui, natureza antes da queda, mas ele foi mais embaixo. Ele subiu aqui, ó. E a Bíblia diz que ele não socorre o anjo, ele veio socorrer a descendência de Abraão. Então, convinha que em todos os pontos fosse semelhante aos irmãos, Hebreus 2,17. Então, que natureza ele E a gente assumiu? pode ver também que os 144 mil, eles vai estar além do que Cristo foi, né? Que Cristo, ele veio na natureza até aquele X, né? E agora, essa última agora vai provar para Satanás que o homem, através de Cristo, consegue. Então, a questão, Jesus Cristo veio mostrar o que o homem pode fazer quando ele se liga a Deus. Então, ele vai falar que Como ele se o ligou elo, ao ela Pai. fala de o elo rompido. A escada não podia faltar nenhum degrau, né, Vasconcelos? Uhum. Então, quando você diz que Jesus Cristo não pecou porque era Deus, você está dizendo que o diabo está certo. Porque o que as pessoas dizem por aí? Que ninguém peca, a pessoa não peca na veia divina. Mas a questão não é essa. Jesus Cristo veio provar que o homem degradado, caído, pecador, ainda pode ser a imagem de Deus, ainda pode deixar de pecar, ainda pode vencer. É essa a questão. Então, se a gente não acreditar nisso, no que a gente vai acreditar? Né? É E a pela fé. maioria dessas pessoas que eles estão por caminhos errados, eles acreditam que não tem mais jeito para eles e que agora eles têm que continuar, porque o inimigo bota na cabeça que não tem mais jeito mesmo. Então, olha só. Então, o que o diabo faz? Aquele texto que a gente leu ali. O diabo bota na cabeça da pessoa, você não pode vencer. Você não pode vencer como Jesus venceu, porque você não era igual a ele. Você não era Deus. E muitas pessoas já disseram para mim, mas irmão, esse negócio de deixar de pecar, você é louco, irmão. Quem não pecou foi Jesus. Eu digo, irmão, mas Elias e Enoque foram para o céu vivos, trasladados. E eu entendo que aí ele estava sem pecado. Ei, Jesus. Porque uma pessoa que não peca, a morte não tem poder sobre ele, não. Ontem à noite foi falado sobre deixar de pecar. A tia da Jaqueline falando aqui. Mulher única, alguém tem condição de viver sem pecar. Olha aí, vocês, tá vendo? Sempre que a gente toca nesse assunto, a Não resposta tem como, mulher. é verdade, Eu disse, irmão. tem. É verdade, irmão. Sabe como, irmão? Isso é impossibilidade humana, mas para Deus nada é impossível. Pois é, ela E é disse, por não isso deixa, não tem como. Jesus a gente- provou, não a foi, gente não, é irmão? Que é pecador. possível, gente. Eu disse, como é que você quer ir pro céu? Porque no céu não entra Tá pecado. vendo? O bom é que a salvação é pela fé, né? É. Quem não quiser acreditar, problema de cada um. Ellen White diz assim, ó. A fé vem pelo ouvir a palavra de pessoa que Deus. não tem fé suficiente que Deus pode livrar de pecar, não vai ser salvo. Tem pessoa que não crê que Jesus Cristo pode fazer deixar de pecar. Veja, Deus, e tem um detalhe, viu? Essa é uma fé em Cristo Jesus que ela não pode tirar, neutralizar ele em nada. Nada. É em nada. Lembro até do Otávio, né? Que é uma fé que tem que ser exercida de forma ampla, Plena, completa, completa e total. totalmente. O que quer dizer? Tudo que é de Jesus não pode ser tirado, não. Você falando da questão da natureza de Cristo Jesus, a natureza dele, como homem, ele levou para o céu. E ele levou também, e ele também foi fundido essas duas naturezas. Hoje ele é 100% Deus e 100% homem. Não, seria impossível ele entender a nossa natureza se ele não passasse por essa situação. Exatamente. E outra questão, né, irmã? Interessante que o pastor está falando, né? Se Jesus Cristo não tinha uma natureza igual à nossa, ele não poderia ter passado pela sentença de morte que todo filho de Adão tem que passar. Não é? Ele
Ele morrido, que ele era Aí eu vou perfeito. dizer para ele, aí eu vou dizer também que a Bíblia está mentindo, quando eu falo em Hebreus capítulo 4, que ele foi tentado como nós em todos os pontos. Aí vem pessoa querer distorcer aquele texto. Irmão, Jesus Cristo foi tentado como você e eu em todos os pontos mesmo. Porque o plano da salvação estava na mão dele. Ele disse que teve momento, que a taça tremeu. Quer dizer, ele sentiu o peso da humanidade, que o pecado afastou ele do Pai. Né? Então, a gente, irmãos, tem que entender isso. Gente, pecado não é natureza. Não existe nenhum texto da Escritura que diga isso. Pecado é a transgressão da lei. E Ellen White fala que esse é o único conceito correto. Fé e obra, página 48. Não tem outro conceito de pecado, não. Pecado é a transgressão da lei. Como é que a gente transgride a lei? Por pensamentos, por palavras e ações. Ah, mas Jesus Cristo não pecou. Irmão, nós temos que ter a mente de Cristo. Aí um dia desse, o Leandro quase falou: qual é o homem que olha para a mulher e não deseja? Ninguém é de ferro, não sei o quê. O não santificado é assim. Aí eu disse assim, se eu pudesse responder para ele, eu responderia assim: o Josias pode fazer isso, o Leandro quase todo mundo. Mas o homem que tem a mente de Cristo não vai fazer isso não. Então, a Bíblia diz, que nós temos que ter a mente de Cristo. Claro. Na mente de Cristo, irmão, tinha pecado acariciado. Na mente de Cristo, irmão, tinha maus pensamentos. Mas ele foi tentado, irmão. Ele sabe o que é o homem de Deus, ele sabe o que ser tentado. O selo de Deus, Jesus, não vai ser colocado na testa de homens e mulheres que tenham pensamentos impuros. Como é que eu vou ficar com pensamento impuro achando que vou ser selado e ir para o céu? Viu, Biac? Tem lá aquela questão que tu colocou ontem à noite? Gente, não é pecado ser tentado. Não é pecado o pensamento passar pela mente da gente. É o passarinho voando. Mas só que a gente não pode dar guarida. Porque não pode alimentar, né? Um mau pensamento vai virando uma tentação alimentando. Então, quando eu começo a alimentar a tentação, aí eu vou cometer um pecado. Né? Mas a Bíblia diz o que lá em Judas? Que Jesus é nos poderoso para nos guardar de pecado. Nós temos que crer nisso. Ele pode nos vacinar, a vacina contra o pecado. Nós temos que crer nisso. Estava nos planos de Deus que Cristo tomasse sobre si mesmo a forma e a natureza do homem decaído. Natureza e forma. Forma e natureza. Do homem decaído. E alguém vai bater contra isso? E alguns escritores que estão contrário à organização no seu todo. Então, uma dessas escritoras é Ellen White. Que nós não vamos desacreditar por causa de uma grande maioria seguindo ele. Aí alguém diz assim, mas irmão, Jesus Cristo não tinha tendência. Irmão, na profecia tem dois tipos de tendência. Tem umas que eu nasço com elas e uma que eu adquiri, que eu acariciei, né, professor? Existem tendências hereditárias e tendências cultivadas. De qual é que você está falando? Tem duas coisas diferentes. Gente, caráter é o que eu faço com a minha natureza. O caráter eu tenho que formar. Eu não mudo a minha natureza, mas o caráter está nas minhas mãos. Aí as pessoas fazem uma confusão entre natureza e caráter e faz essa bagunça, entendeu, irmão? O que é caráter? É o que o pastor faz com a bagagem que ele nasceu com ela. Entendeu? A minha natureza é essa bem aqui. Irmão, mas o meu caráter eu tenho que moldar, eu tenho que aperfeiçoar se eu quiser ser selado. É isso, irmão? Então, natureza e caráter é duas coisas diferentes que as pessoas não querem entender. Né? A natureza de Cristo era exatamente igual à nossa. E o caráter dele era um caráter puro, santo e perfeito. Por quê? Porque ele nunca se desligou do Pai por nenhum momento. E essa é a chave da nossa vitória. Ele jejuou, ele orou. E está escrito que aquilo ali foi mais a nosso favor do que por ele. Então ele disse, Vasconcelos, pega aqui na minha mão, eu vou te ensinar como é que tu vai vencer. Eu vou se santificou para nos santificar. Com essa mão aqui eu seguro aqui no Pai, com essa mão eu seguro na tua mão. Se você segurar na minha mão, você não vai cair. Eu vou te ensinar como é que tu vai deixar de pecar. Nós temos que crer nisso, irmãos. As coisas de Deus tudo é bem organizado, tudo foi de acordo com o plano. Tudo isso está no plano de Deus. E a grande obra da redenção, ela só podia ser efetuada apenas, esse apenas aqui, exclui qualquer outra coisa. Só podia ser efetuado o plano da redenção, a grande obra da redenção, só podia ser efetuada apenas pelo Redentor tomando o lugar do decaído Adão. Essa era apenas a forma que tinha de salvar o homem. Pegar agora aquele Adão decaído e dizer, olha, agora tu só vai levantar porque eu vou me tornar assim. E duas coisas, né? A forma e o caráter.
Qual foi o desafio que o diabo fez lá no céu? Vamos só relembrar. O que o diabo disse? O diabo disse o seguinte, que o homem decaído não pode observar a lei de Deus. O diabo disse que ia provar isso para Deus, que o homem pecador não pode ser perfeito nem ser santo. É o que os pastores estão dizendo hoje. E quando Jesus Cristo assumiu essa natureza, o diabo disse assim, dia eu te derrubo, agora eu vou te pegar. Está escrito que o diabo rejubilou quando Jesus se tornou homem, porque o diabo disse, nessa natureza humana eu derrubo. Eu vou pegar ele. Então, irmãos, nós nos tornamos espetáculo a homens e a anjos. Está escrito que nós temos uma nuvem de testemunhos observando, Hebreus 12. E o universo depende dessa demonstração. Tem que aparecer um povo, irmão, que mostre perante o universo que o povo pode deixar de pecar, que a lei de Deus pode ser observada numa carne pecaminosa. E esse povo tem que ser você e eu. Amém. Para poder desmascarar a própria É para o Satanás. diabo ficar sem argumento, porque o caráter de Deus tem que ser vindicado perante o universo. Então, mais um texto de Ellen White. Ele tomou sobre sua natureza sem pecado a nossa pecaminosa natureza. As pessoas estão misturando as naturezas. As duas naturezas, a divina e a humana. A divina não tomou o lugar da humana, a humana não tomou o lugar da divina. Mas quando fala de natureza de Cristo, eles aplicam lá para a natureza do Adão antes da queda. Sendo que ele tomou sobre a sua natureza, a divina, sem pecado, a nossa pecaminosa natureza. Rapaz, isso aqui é muito claro. Ele tomou sobre si a sua natureza que ele já tinha antes, sem pecado, perfeita, sem mácula, tomou agora a maculada natureza do homem, pecaminosa natureza do homem, e fundiu sobre a sua natureza, a divina, tornando-se inseparável, unida de tal forma que não podia se separar. Porém, ainda que elas se mantivesse o quê? Distintas. A natureza distinta. Cristo é a escada de Jacó, tendo a base na terra e o topo chegando à porta do céu, o próprio limiar da glória. Se aquela escada houvesse deixado de chegar à terra por um único degrau, teríamos ficado perdidos. Mas Cristo vem ter conosco onde nos deixamos. Tomou nossa natureza e venceu, para que, revestindo de sua natureza, nós também pudéssemos vencer. Ele tomou sobre sua natureza sem pecado a nossa natureza pecaminosa, para socorrer os que são tentados. Medicina e Salvação, página 181. Então tá aqui. Claro. É fácil entender esse assunto quando a pessoa quer, né, irmão? Satanás agora apontaram o pecado de Adão como prova de que a lei de Deus era injusta e não podia ser obedecida. Cristo devia redimir em nossa humanidade a falha de Adão. Olha onde era que ele ia alcançar a vitória. Mas o diabo ele sempre está dizendo o contrário e está usando agentes para transmitir sua mensagem. Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade degenerada. É bem claro. Unicamente, olha irmãos, essa palavra aqui exclui qualquer outro tipo de coisa que você queira botar. Unicamente assim podia salvar o homem das profundezas de sua degradação. Só tinha essa forma. Está no plano da redenção. Não tem como fugir. Com esse assunto ele não esgota, né? Não. Irmãos, recomendo esse livro para os irmãos. Né? Tu tem, Sansão? Tá vendo? Não, já dei uma olhadinha nele, mas não tenho ele. Não. É só sobre esse assunto. Pode ser que digais, nasci com uma tendência natural para esse mal e não posso vencer. Viu, Bial? Que a irmã falou para ti ontem. Eu tocado no sentimento não, né? Eu tocado no sentimento eu tenho. Não vencer quando venceu. Ah, tá. Mas foram tomadas todas as providências, irmão. Vamos acreditar nisso aqui, meus amados. Por nosso Pai Celestial, para poderes vencer toda tendência pecaminosa. Glória, irmãos. Deveis vencer como Cristo venceu em vosso favor. Os que põem em Cristo a confiança. Cristo morreu no Calvário para que o homem tivesse poder para vencer suas tendências naturais para pecar. Eu não posso mudar meu caráter, como o leopardo não pode mudar a sua mancha neoetíope, a sua pele. Está lá no livro de Jeremias. Mas Cristo pode. Os que põem em Cristo a confiança não devem ficar escravizados por nenhuma tendência ou hábito hereditário.
Sejam quais forem nossas tendências, herdadas ou cultivadas para o erro, podemos vencer mediante o poder que está disposto a comunicar. Pai, isso aqui é bonito demais, não é? Então isso aqui é a nossa salvação, né, velho? Nós temos que nos apegar a isso aqui. Às vezes, José, a gente cita esses pioneiros, cita aqueles dois jovens lá, A.T. Jones, né? E a J. Wagner. Alguns, mas não é inspirado. Interessante, né? Não é inspirado e fala exatamente o que Ellen White disse. Olha o que A.T. Jones disse aqui, ó. Cristo é semelhante aos homens em todo respeito. A Bíblia diz isso também. A semelhança do homem, tal como este é em sua natureza caída, pecaminosa, e não como foi em sua natureza original impecável. É muito claro. O verbo foi feito, ainda A.T. Jones. O verbo foi feito carne, participou da mesma carne, do mesmo sangue, da que são participantes os filhos dos homens, desde que caíram no pecado. De que forma foi Cristo feito carne? Ele torna a fazer aqui uma pergunta. Como veio a participar da natureza humana? Outra pergunta. E ele mesmo dá a resposta. Exatamente da mesma maneira que viemos a ser cada um de nós. Ainda ele. Se não houvesse sido feito da mesma carne daqueles a quem veio redimir, então não serviria absolutamente de nada que se fizesse carne. Olha como esse elemento é direto. Que muitas pessoas não gostam dele, né? Se viesse em natureza humana, diferente da que existe realmente neste mundo, então, apesar de ter vindo para todo o fim prático de alcançar e auxiliar o homem, esteve tão longe desse homem como se nunca houvesse vindo. São palavras fortes. Então ele usa mesmo a expressão aqui que... Né? E você, quando as pessoas falam que isso aí não era inspirado, você não acha nenhum texto de Ellen White dizendo que o homem de Deus estava errado. Pelo contrário, ela concordou com eles várias vezes. Elas disseram que essa mensagem era a mensagem que Deus botou na boca deles. Ellen White nunca disse assim, esse pastor está errado. Ela nunca falou isso. Então isso não é prova que eles estavam unânimes, tinham a mesma crença, a mesma fé e a mesma teologia. Olha essa expressão dele, ainda ele, A.T. Jones. Se houvesse sido assim, haveria estado tão longe de sua natureza humana e haveria sido tão de outro mundo como se nunca houvesse vindo ao nosso. Olha a profundidade dessa frase. Mas a mente carnal, olha aqui resiste. A mente carnal resiste a admitir que Deus, é a mente carnal que não admite, que Deus, na perfeição de sua santidade, veio até a humanidade onde esta está, em sua pecaminosidade. Então, quem não aceita assim são aquelas mentes não santificadas. Então, fica claro, para saber quem é pelos frutos se conhece. Uma árvore. Alguém duvida do que está escrito aqui? Então é porque a mente não é santificada. E aí, eles não têm o que dizer, mais um argumento mentiroso, eles falam que nós estamos querendo dizer para as pessoas que Jesus era pecador. Eu nunca fiz isso. Não foi isso que Ellen White quis dizer, sim. Eu não creio nisso. Ninguém falou isso. Gente, natureza pecaminosa não faz de ninguém um pecador. Porque pecado é a transgressão da lei. Tem vários textos dizendo que pecado é a transgressão da lei. Uma criança que nasceu, um recém-nascido, gente, qual o pecado esse neném cometeu? Qual a lei que ela transgrediu? Mas o que diz o pecado original lá? Que a gente já nasce pecador e tem que ser batizado. Então, nós estamos caminhando logo por mais uma. Não se admire se daqui um dia alguém levantar essa bandeira e batizar a criança, batizar o neném. Porque isso aí é consequência da história do pecado original. O menino nasceu, passou pela... Na hora que a mãe teve um menino, ele já pecou. Chama-se pecado original. Então as igrejas quase todas creem nessa heresia. Mas eles estão se aliando porque estão crendo. Então, só falta alguém daqui um dia levantar essa bandeira dentro do Adventismo, que tem que batizar o neném também por causa do pecado original, por causa da distorção da natureza aí. Mas, gente, não existe pecado, né, sem um entendimento, sem uma luz. Jesus disse assim, se eu não tivesse vindo, você não teria o pecado.
Agora, como eu vim, você não tem desculpa. Né? Então, o pecado envolve tentação. Tentação envolve escolha, né, irmão? São coisas diferentes que as pessoas não querem entender. Todo mundo que é tentado, né, irmão? Ele tem uma escolha de atender à tentação ou de repelir a tentação. Então, quando a pessoa está sendo tentada, ele não está pecando. Agora, quando a gente deixa e faz o que a tentação está mandando, né, irmão? E se entrega e comete o ato, seja por pensamento, por palavra ou ação, aí a gente comete pecado. Jesus Cristo foi tentado várias vezes, mas ele nunca cedeu à tentação. Por quê? Porque ele falou que ele veio aqui para fazer a vontade do Pai, não a vontade dele. Jesus nem fazia plano, irmão, para ele. Ele deixava que o Pai conduzisse ele. Então, o povo que quer ir para o céu tem que andar como ele andou. Tem que ser santo como ele era santo. Tem que ser perfeito como ele era perfeito. Os 144 mil vão estar naquela mesma condição. Sem pecado, sem mancha. Senão, pastor, ninguém vai receber o selo de Deus. E quem não recebeu o selo de Deus está perdido, irremediavelmente perdido, e vai receber as pragas. Às vezes é porque também, viu, essa lavagem cerebral que está sendo dada por essa nova instituição que se levantou há muito tempo, ela está levando algumas pessoas a crer que tudo foi feito só na cruz. Entendeu? E isso é um grande perigo. Não, pai, Cristo Jesus morreu na cruz. Fez tudo por você. Fez tudo na cruz. E é aí aonde entra, porque está escrito, irmão, que diz que Cristo Jesus, ele é o nosso portador dos nossos pecados. Todos os nossos pecados confessados e abandonados, a culpa está sendo jogada em Cristo Jesus. Ainda continua sendo jogada em Cristo Jesus. Por isso que ele levou essa humanidade para lá. Entendeu? E é aí aonde ele, na condição de humano, é que ele vai transferir esses pecados para o santuário. Entendeu? Então, o ser humano, ele não tem ideia hoje, viu, da grande necessidade que ele tem que ter na valia de Cristo Jesus como mediador, viu, na ação dele como intermediário do homem para o salvar. Porque se assim não for, se tirar um requisito de Cristo Jesus, ele já está perdido. O Andrés, ele fala lá no livro Ritual do Santuário, lá no final, naquele capítulo da última geração, Ana, que a vitória de Cristo tem que ser reproduzida perfeitamente nesse povo. E o universo está esperando, expectante que isso aconteça. Por quê? Porque o nome de Deus foi colocado em dúvida perante o universo. O diabo acusou Deus de injusto. O diabo chamou Deus de mentiroso, ao dizer que o homem não pode obedecer essa lei em uma carne pecaminosa. E aí compete à última geração refutar os argumentos de Satanás. Quando o diabo acusar e dizer, cadê o povo? Então Jesus vai ter que mostrar, aqui estão, que guardam o mandamento de Deus na fé de Jesus. Então, do mesmo jeito que Jesus estava ali sem pecado, aquele povo vai estar também, e o diabo vai se calar, vai ficar sem argumento. Então, irmãos, o nome de Deus foi colocado em dúvida perante o universo. E vai ter que ter um povo que responda, né, irmãos? Que prove para o universo inteiro que está assistindo que o homem pode deixar de pecar. Essa é a questão. Porque eles ainda colocam aqui que eles conseguiram porque Cristo era Deus. Não, nós não somos Deus, não somos nem anjos, não somos nada. Olhem só, irmãos. O Cristo tomou sobre a sua divindade a humanidade. Agora veja só. O que o caminho consagrado de A.T. Jones ele revela aqui na página 27 e 28. Ele diz que Jesus, olha, tomou sobre si a natureza humana, diz que ele recebeu essa natureza do homem como ele era, mas depois de ser sujeito à morte. E Adão dentro do Éden estava sujeito à morte? Não. Ele ficou sujeito à morte depois que ele pecou. Agora, depois que ele pecou, ele passou a se tornar sujeito à morte. E foi nessa condição que, de acordo com o plano da redenção, Cristo agora veio. Recebeu agora a natureza humana, como ele era depois de ser sujeito à morte, e ao tornar-se homem, viria exatamente onde o homem está para poder alcançá-lo. Tinha que ser assim, era a única forma de alcançar a perfeição, era agora Cristo se tornar um como homem, na condição que ele se tornou, onde a escada teria sido posta. Caído. Por isso, irmão, que ela é um Adão advogado caído, né? O Adão caído. A possibilidade está na nossa mente. Se a gente continuar acreditando que não vai vencer, não vai vencer mesmo, não.
Se a gente continuar acreditando, é impossível deixar de pecar. Realmente a gente vai continuar pecando todo tempo. Porque já botou isso na cabeça. Já incutiu esse pensamento que não pode vencer. E vocês viram ali quem foi que criou esse pensamento? Sabia mesmo? Satanás continua dizendo, você não pode vencer. Agora veja só. O que diz ainda até Jones? Ele diz, olha, se Jesus houvesse vindo na natureza do homem tal como este era antes da queda, se isso tivesse acontecido, ele não teria podido alcançar o homem para salvar o homem. Olha como que plano maravilhoso. E aí, os livros de ordem diferente surgem dia após dia, vocês sabem qual é a forma. Nova teologia. Então, é perigoso para o povo de Deus e um remanescente vai ser levantado para dizer o pecado desse povo. Eles lançaram um livro aí, esses dias eu estive lá no céu, né? Fui até ver se eu adquiri uma meditação de 77, não, porque eles lançaram, muito boa. Né? Sim. Aí eu fui lá olhar lá, a meditação está em falta, 77, Maranata. Aí tem um livro lá assim, Ellen G. White, a humanidade de Cristo. Aí tem assim uma pergunta na capa. Jesus é semelhante a Adão antes ou depois da queda? Aí eu já li o livro, né? Já deu para tirar uma... Aí tem um livro lá em casa, já li. Lá nesse livro, lá ele tenta distorcer de todo jeito e querer provar por A mais B que Jesus Cristo era a seja de Adão antes da queda. Quer dizer, contrariando tudo que Ellen White diz, que os pioneiros criam, que o Agnon diz, que Johnny diz. Quer dizer, é o livro de uma ordem nova que você escrito. Aí as pessoas vão se deixando usar esse tipo de argumento, vão lendo essas coisas, vão se embriagando, fazendo confusão. É aquela história, quando você não pode entender um assunto, confunda a pessoa que puder, né? Confunda. Então, os pastores dizem que pecado tem mais de 10 conceitos. A Bíblia diz que pecado Só é só tem uma coisa. Não tem. Confundem natureza com caráter, né? São duas coisas diferentes. Confundem Jesus Cristo divino com Jesus humano, eles misturam. Quando é o divino, eles falam que é humano, quando é humano, aí a gente faz aquela bagunça. Então, se a gente não coloca as coisas no devido lugar, aí a gente sai com a mente perturbada. E o que o diabo quer? O diabo quer mesmo é a confusão. O diabo quer mesmo é a nossa mente confusa. Né? E a gente não vai entender um assunto desse que é vital para a nossa salvação, que é essencial entender o plano da salvação, a obra de Cristo, né, irmão? O trabalho, o ofício, o que ele está fazendo lá no céu, que muita gente não entende e não quer entender. Ele vai falar que nós temos que entender, né, irmão? O ofício, a administração de Cristo lá, o que ele está fazendo, por quê, por quem. A gente tem que saber desses detalhes, estudar o plano da redenção. Então, o que o diabo faz? O diabo bagunça a cabeça do irmão, ele sai com a mente toda confusa e achando que está entendendo as coisas certas. E chamando você de perfeccionista. De acordo com o que nós lemos até aqui, conforme o próprio Atedeon diz, ele está claro que Jesus, ao tornar-se homem, compartilhou a natureza do homem, como este é, desde que veio a ser sujeito ao sofrimento, e sofrimento de morte, que é o salário do pecado. Rapaz, então fica claro. A coisa está tão feia que um certo irmão X aí pregou lá na Morra Imperatriz. Essa daqui eu nunca tinha escutado. Isso aqui é aberração assim. Que Jesus não tinha nem pinta. Sábado pela manhã, eu não estou debochando o que aconteceu. Sábado pela manhã, 10 da manhã, culto divino, alguém foi lá no púlpito e pregou isso, que Jesus Cristo não era um menino igual aos outros, nem pinta ele tinha. Ele nasceu liso aqui na frente. Aí eu só faria uma pergunta para esse teólogo. Ele foi circuncidado aonde? Cortado com a ponta do dedo? Me responda pela Bíblia. Um circunda dedo, né? Jesus não era igual a nós não, nem pinta ele tinha, irmão. Rapaz, isso é coisa de se pregar 10 da manhã dentro do igreja nas colunas do culto divino. E as pessoas batem palma, ouvindo uma mentira diabólica dessa. Sabia, Bia? Até isso aí estão pregando agora. Jesus era um boneco que não tinha nem pinta. Aí eu digo, ele foi circuncidado aonde? Cortaram com a ponta do dedo. Olha, agora isso aqui para nós entender e chegarmos na conclusão. O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia. Esse é o Só Escolhido, né? Sim, Volume 1, né? volume 1, 205. E que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares de nossa fé, lá no princípio, tá? Reforma que o diabo fez, né? Isso. E empenhar-se num processo de reorganização. Olha a nova organização.
é reorganização. É uma nova organização, mas reorganizada. Mudar tudo, né? Mudou o sistema, A doutrina. doutrinas, né? Agora, para nós entender melhor. Se tal reforma se efetuasse, E ela se efetuou, qual seria o resultado? Apostasia. Seriam rejeitados os princípios da verdade que Deus, em sua sabedoria, concedeu à igreja remanescente. Foi concedida aos pioneiros ou não foi? Foi desprezado esse princípio ou não? Então essa reforma, essa reorganização foi feita ou não? Mas eles atribuem que é nós, né? Aí, ó. É o que eles Quem dizem, mudou né? os princípios? Quem mudou as doutrinas? Quem mudou os fundamentos? Foi nós. Quem fez isso, irmão? Herança. Quem se reorganizou? Quem criou uma nova organização? Vamos continuar para nós entender melhor ainda. Nossa religião seria alterada. Foi alterado, né? Os princípios fundamentais que têm sustido a obra nesses últimos 50 Bate anos, de novo nessa bateu de novo na tecla, seriam tidos na conta de erros, é o que eles... Tô dizendo É, que tá tudo errado. que a igreja prosperou e que eles naquele tempo não sabiam, que agora que sabe. Estudaram e acharam essa forma. Estabeleceria uma nova organização Olha, ó. Que foi e escrever-se-iam livros de ordem diferente. Rapaz, isso aqui é muita verdade para a gente duvidar. Deve ser compreendo, né? Porque eles Esse não daí, acompanham, se eles acham se que eles os pegarem, livros eles queimam, estão porque não tem como verdadeiro. refutar, né? Sei não. mas porque as pessoas querem sair o mensagem que do volume 1, 205. Isso. E introduzir-se-ia um sistema de filosofia intelectual. Doutores, Olha. PhDs, teólogos que estudaram, que sabem explicar as Mas coisas. nessa hora aí é bom a gente é leigo. É burro. E os fundadores desse sistema, intelectuais, Iriam iriam às cidades realizando uma obra maravilhosa. nas campanas, nas igrejas. O sábado seria naturalmente menosprezado, Passando a cada dia, né? como também o Deus que o criou. Dentro da igreja. Isso. Sabe, cada dia mais você Aí é por isso que fala lá no serviço cristão, né? Que lá do púlpito da igreja eles vão pegar os cristãos. no Sim. mesmo dia da semana. Isso aí é passo a passo. Sim, Não, sim, eles sim. já estão. Na realidade, o sábado já está sendo atacado É. para a nova instituição do domingo entrar, viu? Hoje- Para chegar lá e. Hoje, Eles já hoje, estão usando hoje os domingo. pastores Já. estão dizendo assim, eu já escutei, irmã, se a pessoa não pode guardar o sábado, não tem problema, manda ele aceitar Cristo. O sábado não salva. Eles já estão dizendo isso. Pastor, não posso guardar o sábado. Não, mas problema não, irmão, quem salva é Cristo. Vamos batizar você. Agora, ó, Você pode salvar você. observe uma coisa, gente. Olha, Salto sendo, viu? coisa alguma, Josias, coisa alguma se permitiria opor-se ao novo movimento. Será que a gente tem esse poder que está falando aqui? O que aconteceu com o pastor Andrícia, né? Quando se levantou Então? contra isso aí. Olha, coisa alguma permitiria opor-se ao novo movimento. Não aceita Mas olha lá o começo do verso que nós estudamos. Então, eles ensinariam. Queira que não. Tem que ouvir. Olha, gente, como é claro. Os líderes ensinariam que a virtude era melhor do que o vício. Ok. Também não eram doidos para dizer que não era, né, senhor? Mas, removidos Deus. Removidos. Removido Deus. Removido Deus. Removido Deus. Mas eu pergunto para vocês, mas a igreja adventista removeu Deus? Não, irmão, nós cremos em Deus, mas agora o Deus de vocês é a Trindade. Esse texto foi escrito no tempo da apostasia ômega, irmão, no tempo lá do Kellogg. Essa era a questão lá, em 1903, 1904, isso aí. Mas o que diz Tiago Aí, Adman? isso, aí o Deus deles hoje não é o Deus dos pioneiros, não é o Deus de nossos pais. É por isso que diz que o Deus foi removido, é porque eles botaram outro Deus. Hoje a igreja adora outro Deus, não é o Deus dos pioneiros. O que Tiago Adman disse? Que acreditar numa trindade, né, acaba com a personalidade do Pai e do Filho. Tá Deus removido mesmo. Tá? E outra coisa, ele dizer que dar uma palestra para deixar de fumar, não pode dizer que é adventista sétimo dia, não pode dizer que chamar o outro de pastor, não pode apresentar a Bíblia. Isso é remover o quê, senhor? Eles querem ser somente a pessoa Agora, que ajuda os outros sem... eles colocariam sua confiança no poder humano. Que para poder converter, ele diz que mudou tudo isso que é para Confiar na liderança, É. confie nos homens. O qual sem Deus nada vale.
Aí fala mais aí da areia, do vendaval, né? Sim. Por isso que é lotada, né? Esses lugares deles lá, Fala mais Adri, bem, não não sei o fala que, negócio do fazendo vendaval. projetos, né? Então pra nós não ajudar as poderia nem pessoas. dizer que eram adventistas do sétimo dia, né? E a irmã White, revelado, diz que só o fato de você dizer que é adventista do sétimo dia já Já é é uma pregação. pregação. Entendeu? Hoje estão Já é negando esse uma nome. pregação. Hoje tá lá estão dizendo escrito. para as pessoas, Hoje quando é faz um conferência e faz estudo por aí, não é para dizer que é adventista. Olha. É chamar o povo para uma tal de uma BBI, negócio de um sorteio de ferro, de remédio para piolho, não sei o quê, de uma palestra sobre saúde. Eles, a primeira coisa que eles fazem quando faz uma conferência é esconder o nome adventista. Batiza a pessoa sem falar esse nome. Uma vez o pastor disse para nós que era para nós nem levar a Bíblia para a igreja. Ele ia batizar os caboclos.